Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Soma Live. Estamos muito felizes de receber você aqui. Galera, seguinte, hoje o tema é bom. Assuntos interessantíssimos. Interessantes e muito importantes, inclusive, muito né? importantes. A gente começou uma série semana passada. Se você ainda não assistiu a live da semana passada, corre aí no YouTube que a gente tem um vídeo. Mas começamos uma série para falar sobre saúde mental, né? Aproveitando aí que temos o Setembro Amarelo. E é uma pauta muito importante e às vezes pouco falada nas igrejas. Então, fica aí e aguenta que a gente vai ter um papo muito legal sobre isso, beleza? Mas antes... vamos ter um momento de louvor, certo, Mariana? Certo, vamos louvar o nosso Deus, vamos engrandecer Ele um pouquinho, como só se fosse um pouquinho necessário. Mas antes, gostaria de te pedir para todo mundo que está aqui nos acompanhar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente te agradece por esse momento, te agradece pelo privilégio de podermos estar em Tua presença, Pai. A gente sabe que o preço para que isso acontecesse foi muito alto, foi o preço de Cristo crucificado, e por isso a gente quer realmente te louvar e te engrandecer durante toda a nossa vida, durante todos os momentos, Pai, porque isso é o justo, isso é o certo e é o que o Senhor merece. Por favor, nos conduza nesse momento de louvor, conduza essa live, essa conversa, que seja para a Tua honra, para a Tua glória e que edifique os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai cantar uma música que a gente até estava conversando aqui, né? Ela é meio antiga, assim, parece que meio repetida no ambiente de igreja, mas ela tem uma mensagem que é muito poderosa, que é muito bonita, porque justamente ela pede para que a gente sempre peça para que Deus reine na nossa vida, né? E eu gosto desse conceito, porque muitas vezes a gente fala de Jesus como Salvador, né? Então, Jesus que me salva da condenação final, Jesus me salva dos meus pecados, mas a gente não pensa no Jesus que reina sobre a nossa vida, porque isso implica dia a dia. Isso implica que Ele esteja conosco a cada momento, que Ele esteja conosco, de fato, reinando, e nós, como seus súditos, o obedecendo por toda a nossa vida. É por isso que a gente vai cantar essa música nesse momento, para lembrar que a gente precisa desejar não só a salvação da parte de Cristo, mas que Ele reine sobre nós, que Ele realmente tenha domínio sobre a nossa vida e que a gente haja conforme isso, né?
coloca diante da cruz de Cristo, quebrantados, por esse reinado de Cristo, por aquilo que Ele nos ensina sobre Deus, por aquilo que Ele nos ensina sobre nós mesmos. E a única reação, de fato, possível é a gente se colocar de joelhos diante dEle. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno, eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis
gente, se você está aqui já deve ter lido aí o título do vídeo e hoje a gente está seguindo a nossa série sobre Setembro Amarelo, saúde mental, um tema aí muito importante, pouco falado, principalmente no ambiente de igrejas. E a gente tem um convidado muito querido de algum de vocês, que é o Gabriel Volorini. Muito E aí, bem. gente, tudo bom? Obrigada, Gá, pela sua presença e participação. Por aceitar o seu próprio convite, Por né? aceitar o seu próprio convite de participar nessa live. E aí, para a gente já começar, muita gente te conhece, mas estamos aí na internet, então, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho de quem é o Gabriel, o que você faz, enfim. Eu sou um filho amado do Senhor Jesus. Amém. Não, brincadeira, é que todo crente começa essas apresentações assim, né? Então, como me dá um desespero, eu prefiro começar com uma apresentação de gente normal e depois eu faço a de crente. Tá bom. Meu nome é Gabriel, eu tenho 31 anos, eu sou médico formado pela Escola Paulista de Medicina. Eu trabalho hoje como médico de família e comunidade, numa unidade básica de saúde no extremo sul de São Paulo. Também sou formado, eu sou pós-graduado em psiquiatria pelo curso da Santa Casa de São Paulo. E atuo também com telemedicina, com atendimentos de pacientes à distância. Hoje é mais ou menos essa a minha área de atuação em termos profissionais. Como cristão, eu tive uma experiência de conversão há 11 anos, em 2010, e a partir dali Cristo me chamou, e eu entendo que naquele momento, quando Cristo me chama para ser um cristão, Ele me chama para ser um cristão com um propósito. E são duas coisas que vêm muito, muito em sequência. Assim. Eu estava num momento muito ruim da minha vida, e eu entendi esse chamado de Deus, e eu entendi que esse chamado era muito direcional para que eu fizesse uma faculdade de medicina. Então, na verdade, na época eu ainda estava fazendo psicologia, eu cheguei a fazer 1 ano de psicologia, mas eu entendi da parte de Deus que o chamado dele era para que eu atuasse dentro da medicina e dentro do cuidado de pessoas. Essa trajetória é uma bagunça, né? Porque eu entro na medicina com um objetivo, com um sonho, com uma visão que muda completamente no final. E aí, medicina, como tem muita especialidade, muita oportunidade de carreira, a gente vai mudando de ideia mesmo, é normal, a gente se apaixona por coisas diferentes. E hoje, a minha verdadeira paixão como médico é a medicina de família, é o cuidado integral do paciente, inclusive com esse olhar para a saúde mental. E por isso que é um assunto muito, muito importante para mim, é um assunto que me é muito caro e que eu abordo bastante dentro do meu âmbito profissional. Boa. Então, essa vontade, essa decisão de entrar nesse universo da medicina, enfim, foi a partir da sua conversão? Não era algo que você já tinha em mente há algum tempo antes disso? Era uma ideia assim que em algum lugar da minha cabeça passava, mas não era uma ideia que eu era apaixonado. Pelo contrário, porque eu sempre pensava que o vestibular era muito difícil, ia dar muito trabalho. Não é pra mim. E assim, eu nunca sonhei com medicina, né? Ao longo da minha trajetória como criança, adolescente, enfim. Medicina sempre foi um negócio assim, é muito difícil, não quero. E aí chegou esse momento da minha conversão e eu entendi que Deus tinha um chamado específico para mim dentro dessa área. Que justamente porque é uma área que é necessária em todo lugar, então eu tenho porta aberta em qualquer campo missionário, é a área que me permitiria atuar como cristão de uma forma mais ampla. Então, foi muito por isso que eu tomei essa decisão de entrar na medicina, e aí junta muito com um contexto que, na época, eu pouco elaborava, né? Que era o contexto da minha própria saúde mental, que não estava legal. Então, eu estava num momento muito difícil, eu estava num momento de depressão, eu não fui diagnosticado, eu fui diagnosticado 10 anos depois por mim, mas assim, eu estava num momento de depressão, eu cheguei a me mutilar, foram épocas muito difíceis, e aos poucos eu comecei essa compreensão da saúde mental foi um processo também. E mesmo eu tendo feito psicologia, mas a gente vai muito verde, né, para a faculdade logo nesses primeiros anos. Então, eu estava com 19 anos, eu não tinha muita noção ainda do que era, e eu só fui elaborar isso de fato lá para os meus 26, 27 anos, quando eu comecei a atuar de fato com saúde mental. Boa, boa. Bom, com todo esse histórico, você já percebeu que ninguém melhor que o Gabriel para ter essa conversa com a gente, né? E aí, para já começar, eu queria entender, Gá, se você puder ajudar a gente, o que a gente pode considerar, para começar esse papo, como transtorno psicológico, assim? O que eu considero dentro
Porque você até falou, a gente entra muito cru e tal. É um assunto que todo mundo acha que sabe, mas no fundo, tem muita dúvida ainda, né? Sim. Então, o que você realmente... O que a gente pode entender como um transtorno psicológico? Tá. Então, quando a gente vai falar de um transtorno psíquico ou de uma doença mental, a gente está falando, na verdade, de coisas que antes a gente considerava normal, né? Tipo, tristeza a gente considera normal. É um sentimento comum. Ansiedade... eu tinha um professor que começou uma aula falando assim, o que vocês acham que aconteceria com um ser humano que não tivesse nenhuma ansiedade? E a conclusão é que essa pessoa morreria em 10 minutos, assim, porque é aquela pessoa que não tem medo, que não tem receio, que não lida com cuidado com as coisas. Então, são coisas que, de certa forma, são normais. Mas a gente tem algumas exacerbações, alguns exemplos de uma piora importante disso. E aí, quando que a gente define que é uma doença? Quando a gente define que é um transtorno? E aí, eu poderia vomitar um monte de critérios aqui, diagnósticos que a gente tem. Então, os manuais, eles elaboram uma série de critérios, mas, basicamente, é quando esse sentimento, ou essa coisa, isso que está dentro de você, prejudica a sua forma de viver, prejudica o seu estilo de vida. Então, assim, se eu sou ansioso, tipo, eu me preocupo com o que vai acontecer amanhã. Mas isso não me limita, me permite trabalhar normalmente, me permite fazer todas as minhas rotinas normalmente. Ok, isso pode ser um traço de personalidade. E aí, tranquilo, eu consigo até trabalhar questões disso dentro do ambiente da terapia, mas não é uma doença. Agora, se eu fico tão ansioso, mas tão ansioso que eu não consigo sair de casa para o meu trabalho, se eu fico tão ansioso, mas tão ansioso que eu não consigo vir para a igreja porque tem muita gente, eu tenho pânico de situações de acúmulo de gente, isso se tornou uma doença. É a mesma coisa quando você pensa na depressão. Putz, beleza, eu ficar triste quando eu terminar um namoro, super normal, faz parte da vida. Agora, se eu fico tão triste, mas tão triste que eu não consigo levantar da cama, que eu não consigo comer, ou que eu não consigo seguir a minha rotina, ou até consigo, mas isso cria um sofrimento enorme em mim. Então, pega um exemplo muito bom disso, é o burnout, né? Quando você pega as síndromes relacionadas ao trabalho. E aí, olha, beleza, eu desempenho bem, inclusive desempenho super bem, além do meu normal, mas todo o resto da minha vida está zoado. Eu não consigo ter relação com as outras pessoas, tudo é um sofrimento, me causa dor por conta da sobrecarga, por conta desse aumento de carga que eu coloco em mim mesmo. Então, quando você vai pensar numa doença mental, basicamente é um sentimento que exagerou. É uma coisa que foi além do que deveria ser. Então, quando causa um prejuízo na minha vida, quando causa um prejuízo no meu estilo de vida, a gente chega aí num transtorno. Boa. Mas, assim, a gente chega num limite, né? E aí é uma dúvida, aproveitando aqui, tirando com você. A gente chega num limite, mas antes de chegar lá já tem sinais, né? Que eu acho que é importante a gente ficar atento, porque é muito comum, comigo acontece, não sei se você está assistindo, acontece também, mas é muito comum a gente falar, comigo comigo não vai acontecer. Estou um pouquinho ansioso, mas normal. Acho que... Assim, qual é o termômetro para eu tomar cuidado? O que eu devo tomar atenção do tipo, cara, não precisa chegar no limite para você ter que tomar um remédio, eventualmente, enfim. Então, qual que é esse termômetro, assim, de atenção, esse alerta? A gente tem muitos sinais de alarme que vêm antes, né, Isa? Então, pensa assim, ninguém que fica com uma crise de pânico, que não consegue sair de casa, começou assim. Muitas vezes começa numa coisa assim, mas... Putz, eu não estou muito afim. E aí, de repente, eu não estou mais afim de fazer as coisas que eu gostava, que me davam prazer. E assim, né? E aí, assim, olha, não quero mais sair tanto. Você percebe uma característica muito típica de você perceber transtorno mental. É uma tendência ao isolamento. É uma tendência a pessoa a se distanciar de amizades, a se distanciar da família. Então, é muito comum. Na adolescência, você vê muito isso com os pais. E na idade adulta você vê muito isso com parceiro, né? Com cônjuge, com namorado. Então a pessoa começa a se distanciar, ou então o contrário, né? Começa a ficar muito dependente. Tipo, eu só consigo fazer se o outro vai comigo. Eu só consigo fazer se o outro faz comigo. Eu só vou sair com meus amigos se o meu namorado for junto. Porque eu quero estar com ele, mas com eles, putz, aí é muita gente, tal. Então isso é um sinal. Se dentro do meu trabalho, por exemplo, putz, eu estou chegando a níveis de exaustão, eu chego em casa e não consigo fazer mais nada, eu chego em casa e eu perco a vontade,
ou eu perco prazer nas minhas atividades, isso é um sinal muito forte. Quando você pensa, mesmo os transtornos mais graves, os transtornos delirantes, por exemplo, então um transtorno psicótico, a pessoa que vai realmente alucinar e tal, isso vem com alguns sinais de alertas antes. Algumas manias, algumas mudanças muito súbitas de hábito, a pessoa tem algumas preferências de assunto muito súbitas, assim, e de repente é uma pessoa que está falando muito sobre como a polícia persegue os outros e tal, e daí é um pulo para ela começar a entender que ela está sendo perseguida, que existe um complô contra ela. Então, todas essas síndromes ou transtornos começam com sinais. Todos eles começam num ponto em que talvez eles sejam evitáveis, inclusive, sem medicação. Então, é aquele dizer popular, né, que é até muito criticado, de todo mundo precisa de terapia. E, claro, isso não pode banalizar a necessidade psíquica da pessoa que realmente tem uma doença mental. Mas, de um ponto de vista de se compreender, de entender como que a pessoa está sinalizando algumas coisas, sim, a terapia é um caminho muito necessário para qualquer pessoa. Mesmo não pensando na terapia formal, mas mesmo a conversa com amigos, essa abertura de você ter alguém em quem você confia, ou alguém em quem você confia, em que você sente segurança de que pode abrir o coração, isso é necessário. E aí a gente vê que isso atua como um fator de proteção, inclusive, dos transtornos. É muito comum a gente ver, por exemplo, fatores que predispõem ao transtorno mental. E aí a gente vai falar de situações de abandono, de violência sexual, vítimas de violência sexual ou de qualquer outro tipo de violência. A gente vai ver as pessoas sem religião têm uma tendência maior a transtornos mentais. A gente sabe que pessoas solteiras, pessoas que vivem sozinhas, idosos que vivem sozinhos, pessoas que lidam com dor crônica, tudo isso são sinais já, e não sinais, mas fatores que a gente pode olhar e atentar um pouquinho mais para aquela pessoa. Olha, essa pessoa está em risco. Dentro do ambiente de trabalho, eu trouxe do burnout, mas justamente isso também é uma característica importante. Aquela pessoa que, se esgota, trabalha longas horas, descansa pouco, não tem proveito nos horários de descanso, a gente pode atentar para isso também como um sinal aí de risco. Boa. E uma coisa que mudou muito, todo mundo sabe e sentiu, nos nossos últimos anos, nesse período pandêmico, todo mundo teve essa questão de isolamento social, e aí a internet ficou muito mais dentro da nossa vida. Tem uma questão até do esgotamento, enfim, algumas relações que vêm acontecendo nos últimos anos. Você acha que isso tem impacto? De qual forma? Dá para ter um impacto positivo nesse processo, ou essencialmente ele é muito perigoso, essa relação com a internet, comparação que a gente sabe que acontece? Eu acho que a internet ela é uma faca de dois gumes. Assim. Ela tem grandes vantagens, mas, ao mesmo tempo, ela é bem assim, cara e coroa mesmo. Ela tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Então, isso sem entrar até nas questões de cyberbullying, de tudo que tem acontecido, de discursos de ódio, discursos violentos que a gente tem visto, e aí a gente vê dentro, a gente vê fora da igreja, a gente vê dentro da igreja mesmo, entre irmãos se ofendendo, se atacando, e isso, claro, cobra um preço em termos de saúde mental. Cria esse distanciamento, esse isolamento que muitas vezes vai culminar no transtorno. Mas a gente também tem um lado negativo, justamente, quando você olha... A gente tem muito hábito de seguir pessoas que a gente admira, e no que a gente segue essas pessoas, a gente inveja. E é natural que a gente inveja. Uma inveja que a nossa sociedade até já assumiu como normal, assim. Então, eu olho a vida do Whindersson, e eu queria ter a vida do Whindersson. E, ao mesmo tempo, o Whindersson é o próprio cara que já lidou com uma série de transtornos, inclusive por conta da internet. Então, a gente olha, a gente admira, e aí na internet, claramente, a gente posta o que é bonito, a gente posta o que é legal, a gente posta a parte boa da nossa vida. Então, você vai no meu Instagram e não tem eu chegando com cara de esgotado depois do trabalho. Tem a foto dos meus cachorros brincando na piscina, sabe? Porque é isso, porque não é isso que você quer mostrar e não é isso que vai... Não é isso que te valoriza e, ao mesmo tempo, não é isso que você também quer transmitir. E aí a gente cria um ambiente muito patológico. Então, cada rede, ela traz os seus transtornos específicos, né?
Então, o Instagram ela traz essa questão da valorização da imagem, da inveja, da dificuldade de lidar com o sucesso do outro e, ao mesmo tempo, da marketização de qualquer sucesso, né? Então, qualquer coisa que eu fiz direito, de repente, eu tenho 8 canais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no Facebook, eu tenho um canal no Instagram, eu tenho 1000 mídias para mostrar como eu dei certo e por que eu dei certo. Então, vou dar um outro exemplo, estava vendo um gamer hoje que eu gosto, e o cara tem um outro canal do YouTube só para mostrar o bebê dele brincando. Porque é isso, o sucesso carrega outro sucesso, e aí a gente vai atingindo outros nichos e tal. E no final das contas, é essa cultura da exposição também, que é muito patológica, né? Então, Tem muita sobrecarga também. Muito. Né? Você tem que estar presente, tem que estar ali. Se você, nossa, como assim você não está presente no Instagram, no TikTok, no YouTube? No exato. E aí é isso, você tem, pressão. ao mesmo tempo no Instagram, esse culto da imagem, no Facebook você tem a questão dos discursos de ódio, ou de vestir as camisas da minha ideologia. Então, eu estou no Facebook para publicar a minha ideologia, para formar a minha bolha e, através dela, divulgar só o que eu quero. Eu vou para o TikTok, eu tenho a exposição do ridículo e a cultura da ofensa, né? E quanto aquilo ali é bem aquilo que a gente conversou na semana passada, do Já Acabou Jéssica, o quanto a gente cria um meme e a gente divulga e multiplica e isso se torna viral até que culmina no menino que se suicidou por conta do TikTok dele. Então, cada rede social ela traz esse ponto patológico, mas, ao mesmo tempo, elas também trazem coisas muito boas. Por exemplo, a gente não teria sobrevivido a esse período de pandemia sem internet. A gente não teria profissionalmente sobrevivido e a gente não teria... Assim, teria, né? Mas eu acho que o dano teria sido muito maior, tanto psíquico quanto físico mesmo, de mortes. Em termos de trabalho, em termos de amizade. Então, as amizades se sustentaram porque a gente conseguia falar com o nosso amigo pelo WhatsApp. As famílias, gente. Eu fiquei mais de 6 meses sem ver minha mãe. E era isso, era o WhatsApp, era o telefone, e é isso que resolve. Então, a rede social ela tem um poder que pode ser muito positivo, mas é delicado, é um equilíbrio muito delicado. E a gente tem que ser muito cuidadoso na forma como a gente aborda isso. Boa. Tem que ter atenção nos detalhes em tudo, desde os sintomas que a gente falou aqui no começo. Eu acho que vale muito, eu tenho feito esse exercício, vou deixar o desafio para vocês, de filtrar um pouco as pessoas que a gente segue, por que eu estou seguindo essa pessoa, o que me gera, né, a partir dessa relação ali que a gente tem de amigos online. E aí, uma outra coisa que cresceu muito, né, então a gente teve essa coisa da internet e os cristãos também estão ativos na internet, muito ativos, né, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, um ponto que me faz lembrar é assim, a gente sabe que no ambiente cristão, essa questão da terapia, da saúde mental, ainda é um assunto um pouco polêmico, né, em determinadas igrejas, enfim. E aí eu queria saber, tem muita gente que fala assim, né, que essa questão psicológica é falta de fé. O que você acha sobre isso, assim? É falta de fé? Você até chegou a mencionar que acho que tem estudos, enfim, que dizem que é uma pessoa que não tem alguma crença, tem menos possibilidades ou, enfim, menos chances, etc., de ter algum transtorno nesse sentido. O que você acha sobre isso? Então, assim... Delicado, não? Sim. Inclusive, na minha pós-graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a relação da religiosidade, né, da fé, com a saúde mental. E assim, estatisticamente muito significativo de que a religião, qualquer que seja, é um fator de proteção contra transtornos mentais. Então, a pessoa que não tem religião, que não tem fé, naturalmente ela tem uma predisposição maior. Não porque Deus abandonou ela porque ela não tem fé. E aí é a grande loucura, né, dessa cultura cristã que muitas vezes traz uma cultura de criar demônios, né? Criar bruxas para queimar na fogueira, assim. A psiquiatria, a psicologia é do demônio, tem que queimar. Não, mas... eu vou expor ela, mas é que é engraçado. A minha mãe adorava, né? Esse Freud é um pervertido. Tipo, ok, eu entendo, mas assim... a gente tem coisas muito bem fundamentadas dentro das teorias da psicologia e da psiquiatria. Então, a fé cristã em si, historicamente, né, a igreja... E aí, quando eu digo a igreja católica, não católica no sentido da igreja dos padres e tudo mais, não, do Vaticano, não é isso, mas a igreja universal, toda a igreja.
Também não estou falando do Edir Macedo. A igreja como um todo, toda a fé fundamentada em Cristo, ela tem esse hábito de demonizar algumas coisas. Sim. E aí a psicologia e a psiquiatria, por muitos anos, foram demonizadas. E isso é péssimo. Então, assim, o fator de proteção da religião, ela vem justamente da comunidade, do senso de ser ouvido, do senso de você ter coisas nas quais descansar o coração. Por exemplo, você pensa num ansioso, e aí você pensa na fé, numa eternidade, putz, isso, querendo ou não, ajuda a acalmar um pouquinho essa ansiedade. Quando você pensa num depressivo, e aí a gente tem ou num burnout, aí a gente tem Jesus dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Putz, me sigam, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Tem uma esperança ali. Exato. A esperança é o que faz a diferença dentro desse fator de proteção. Então, o transtorno mental, gente, aí é uma das coisas mais determinantes que a gente precisa entender. Não é uma escolha, não é uma fraqueza, não é falta de alguma coisa. O transtorno mental é uma doença. A gente tem hoje fatores e elementos bioquímicos muito facilmente percebidos. A gente sabe que existe um desbalanço químico de certos neurotransmissores no cérebro que causam um transtorno mental. Então, assim, eu estou deprimido? Ok, é porque eu tenho um desbalanço da serotonina, não é porque eu sou menos crente. E isso é uma coisa que a igreja tem que se empoderar melhor, sabe? Que a fé cristã em si, a comunidade cristã em si tem que se empoderar melhor. A gente trata tantas coisas, a igreja sempre foi vanguarda na criação de hospitais, na criação de sociedades beneficentes. Eu sou formado na Santa Casa, numa entidade beneficente da Igreja Católica. Então, assim, e é uma das maiores do país. Então, pensa que a gente sempre esteve na vanguarda de tudo em termos de saúde, mas a saúde mental a gente ficou com medo. A saúde mental a igreja não quis invadir. E aí, em muitos momentos, quando a gente não se apropria desses espaços, a gente assume uma postura contrária, né, de se distanciar deles e de demonizar de alguma forma. Isso, né? Nem falar é um momento bom, né? Porque quando a gente cria... Isso quando a gente não cria um monstro. Sim. Então, na verdade, a igreja ela tem que... eu digo, a fé cristã, a comunidade cristã, ela tem que também ser precursora de cuidados mentais. Ser precursora de alguém que vai proteger. E aí a gente tem coisas muito polêmicas, né? Por exemplo, as clínicas de reabilitação cristãs. Putz, a gente tem tantos programas tão errados, que agridem, que privam a pessoa, que de várias formas violentam aquela pessoa física e mentalmente, para tentar conseguir uma abstinência total da dependência química. E, ao mesmo tempo, a gente tem programas governamentais, a gente tem aí, historicamente, em São Paulo, Braços Abertos, que era um programa maravilhoso, em que a gente consegue fazer uma terapia de redução de danos, que é uma das modalidades de tratamento, que faz grandes efeitos para os pacientes, que hoje tem comprovações aí é polêmico, mas tem comprovações de uma eficácia muito mais concreta. Então, do que essa abstinência total, do que simplesmente, eu pego essa pessoa aqui, tiro ela da Cracolândia, tranco num quarto até ela ficar 10 dias sem usar droga. Cara, Meu isso Deus. é desumano em vários sentidos. Então, a gente tem, e ao mesmo tempo tem a imposição da fé, né? Não, você está aqui, você vai ser forçado em 8 cultos, e se você não se converter, você vai ficar aqui a vida inteira. É uma coisa horrível. Então, a gente tem, claro, programas muito legais. Então, tem programas batistas, tem programas que são coerentes com o tratamento da dependência química, por exemplo. Mas a igreja ela tem que assumir um cuidado maior com a saúde mental dos outros. Boa. E aí é uma atenção maior também para o fato de que existem pessoas doentes mentais dentro da igreja. Existem pessoas que estão em sofrimento dentro da igreja. A gente tem irmãos aqui que congregam com a gente toda noite de domingo, toda manhã de domingo, que estão passando por uma depressão. E muitas vezes, por conta da nossa mentalidade tacanha, por conta de uma visão mais restrita, a gente olha e pensa, é frescura, é coisa de criança, é aborrecente, Mimimi, tá aí. é mimimi. Então, o sofrimento mental nunca é mimimi. Eu parto desse pressuposto sempre que entra um paciente no meu consultório. Boa. Eu já atendi pessoas que tinham queixas que para mim eram irrisórias. Assim, eu fiquei deprimido porque a minha namorada terminou comigo. Ok, Deixa eu falar, cara. é bobinho, né? Mas o sofrimento mental nunca é bobinho.
Sofrimento mental sempre é sério, porque cada pessoa tem um grau de resiliência, tem um grau de capacidade de lidar com aquilo. Então, o fato de eu talvez ser mais capacitado para lidar com aquilo, mas ser menos capacitado para lidar com a morte da minha mãe, por exemplo, é uma característica. E talvez eu não deprima quando eu terminar 8 namoros, mas quando a minha mãe ficar doente, ficar 3 dias internada, para mim acabou o mundo, entendeu? É normal. Cada pessoa tem a sua forma de lidar. Mas a gente nunca pode deixar de ser empático com o sofrimento do outro, porque a gente não sabe como aquela pessoa sente aquilo. Eu sei como eu sinto, mas eu não sei como o outro enxerga. Exato. Tem um videozinho muito legal, inclusive vamos liberar para vocês, que fala sobre o poder da empatia, né? Que é muito diferente simpatia e empatia. E aí é muito comum quando uma pessoa está mal, ela está triste, ela está passando por um momento difícil, a gente tentar melhorar aquela situação, né? E aí tem uma palavrinha, reflita, eu tenho certeza que você faz isso porque eu fazia. A gente tenta falar assim, mas você está mal, mas pelo menos você tem uma casa, né? Pelo menos você tem um trabalho. E aí a gente pega a dor do outro e fala assim, nem é tanto, não é tudo isso, melhora, fica feliz, era isso que você precisava. Então é muito terrível. E empatia gera conexão, né? Se colocar do lado do outro e falar, cara, talvez eu não entenda a dor que você está passando, mas eu estou aqui para te ouvir, se você precisar, eu estou do teu lado. Então é muito legal isso. E aí, queria até retomar uma coisa que você falou, mas quando a gente traz, pelo menos, ou quando a gente traz essas ideias assim de, mas vai melhorar. Não. A gente traz isso muito de um lugar de... Na verdade, o nosso desconforto não é com o sofrimento do outro, é com o que aquilo causa em mim. Eu fico desconfortável quando eu escuto o outro falando do seu sofrimento. Me leva para um lugar de inadequação. Porque eu não estou sentindo aquilo, eu não consigo me relacionar diretamente com aquilo. Então, muitas vezes é isso. Eu falo para tentar, na verdade, maquiar o sofrimento do outro. Exato. E isso é horrível. Da nossa parte é horrível. A Bíblia nos chama para chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Exato. Não é sorrir com os que choram. Eu não vou falar um negócio, não vou fazer uma piada e tudo vai ficar melhor. Não, às vezes não. Às vezes eu só preciso sentar do lado daquela pessoa e chorar e sofrer o sofrimento junto com ela e caminhar junto, como Cristo caminha com a gente, né, pela dor dos nossos pecados, e isso vai melhorar. E não é fácil mesmo, né? Realmente não é fácil ter essa atuação. E aí até um ponto que eu queria puxar é como é que você entende e acha que o cristão deve lidar, né, com o sofrimento do outro, você falou um pouquinho agora, mas até comigo mesmo. Então, lá no começo a gente falou de critérios para que a gente deve ficar atento. Como eu me coloco como cristão? E aí, até numa posição de, eu sou cristã, mas eu estou num lugar e eu tenho uma pessoa com depressão, essa pessoa não é cristã, como é que eu me posiciono em relação a ela, né? Eu acho que, da mesma forma como Cristo se posicionava, né? E eu acho que esse é um parâmetro que sempre é muito válido. Então, Cristo, ele nunca se posicionou e ele tinha todas as soluções, mas ele nunca se posicionou como quem tinha todas as soluções. Ele mostra que o caminho ainda existe. Ele vai pegar a mulher adúltera, que foi pega em flagrante, está quase sendo morta, e ele vai falar, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peque mais. A sua caminhada começa de novo aqui, mas é uma caminhada, ainda tem um processo para se seguir. Eu acho que, em primeiro lugar, nós como cristãos, temos que entender essa verdade que a gente discutiu na outra pergunta, que é justamente, não é falta de fé. Até por essa carga histórica, muitas vezes a gente se coloca nessa posição de mas como assim eu estou sendo ansioso? Mas eu não acredito que Jesus vai me ajudar? Eu não acredito que Deus vai cuidar de mim? Isso não é... O teu sofrimento não é por falta de fé. O teu sofrimento é por conta de uma coisa química, bioquímica no seu cérebro. Então, a primeira coisa é ter essa clareza. É separar um pouquinho essa carga que a gente coloca. Eu acho que o segundo ponto com relação a isso seria justamente a gente entender também de que a fé ela vai ajudar, mas Deus também capacitou profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde mental em geral, para o cuidado desse tipo de situação. Então, isso também vem de Deus. O conhecimento de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico de família, de alguém que aborda a saúde mental, também é uma bênção divina. Deus ele dá sabedoria para o homem. Deus ele nos faz diferentes de um macaco. A gente consegue aprender e desenvolver e criar
e criar novos remédios e criar novas modalidades de tratamento. Então, isso é outro componente importante. A gente precisa confiar também nas pessoas que Deus também capacitou. Outra coisa que eu acho fundamental é que a gente tenha o cuidado com o nosso coração de fugir dos charlatões. E aí é uma coisa que precisa ser dita. A gente tem curandeiros gospel, né, terríveis, que trazem, não, mas se você tiver fé aqui, eu vou curar a sua depressão. E aí, quando não dá certo, é porque você não teve fé. De novo, essa carga de culpa. Não acredito em curandeiros gospel. Não existe um caminho fácil para isso. Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas, na grande maioria das vezes, Ele usa as pessoas que Ele capacitou. Então, não fique esperando um milagre, mas seja ativo em tentar melhorar. E, em quarto lugar, é ficar sempre atento com esses sinais. Principalmente comigo. Olha, eu estou vendo que eu não estou legal. Putz, eu me defrontei com isso em alguns momentos aí ao longo da minha trajetória, que eu sentei e conversei com pessoas. Olha, eu não estou bem com o trabalho. E muitas vezes eu sentei e tive essa conversa com a minha chefe, assim, com a minha gestora. Graças a Deus ela é uma pessoa super humana, super gente boa. E aí eu sentava com ela e falava, chefe, eu não estou legal. Eu vou descompensar daqui a pouco se a gente não fizer alguma coisa. E aí a gente planejava juntos, a gente mudava meu horário, a gente revia alguma coisa aí na minha forma de trabalho, revia uma agenda aqui, uma agenda ali, e desenrolava. Então, em vários momentos eu precisei disso. E todos nós precisamos. Todos nós precisamos sentar e falar, olha, ok, eu não estou aguentando mais. Chegou o meu limite aqui. Eu preciso rever um pouquinho. Ou nem chegou o meu limite, mas está chegando, tá sabe? chegando. Eu estou chegando perto. Putz, não está legal. Esse meu estilo de vida não está legal. Essa minha forma de levar a vida não está legal. Então, o que eu posso rever? O que eu posso pensar diferente? E aí, como cristão também, é buscar conselheiros cristãos. Eu acho que esse quinto é um dos mais importantes. É importante, sim, a gente ter um psicólogo, é importante a gente ter um psiquiatra, mas, acima de tudo, também é muito importante que a gente tenha um pastor ou uma pessoa mais madura na fé caminhando com a gente nesse momento de dor. Muitas vezes, essa pessoa mais madura... E, gente, por favor, pessoas maduras. Pessoas coerentes. Maduras. Não adianta você chegar justamente numa pessoa que não tem experiência com isso, que tem essas visões retrógradas de falta de fé e tudo mais, e falar, não, me acompanha. Não faz sentido. Mas se você procurar alguém, dentro da nossa igreja, a gente tem pessoas maravilhosas que podem fazer isso, que podem sentar com você, conversar, entender um pouquinho melhor a sua dor, e muitas vezes vão ser as pessoas que vão te direcionar, olha, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vamos caminhar junto, mas vamos um pouco além também. Agora, você ter algum cristão para te acompanhar, para sofrer as suas dores com você, muitas vezes é algo que protege muito do sofrimento. Com relação ao outro, eu acho que eu chamaria atenção para uma coisa só, é que a gente esteja sempre de olhos abertos. A gente convive aqui numa igreja com uma multidão de pessoas. Então, a nossa igreja, que é uma igreja pequena, a gente convive miseravelmente aí em um mês com 200 pessoas, 500 pessoas. É um volume enorme. Se a gente tiver um olhar ativo para essas pessoas, se a gente tiver um olhar para entender, olha, putz, peraí, a Isa não está legal hoje. Eu vou conversar, eu vou só perguntar se está tudo bem. E muitas vezes, Às vezes é isso, né? Muitas vezes a pessoa precisa de uma oportunidade para conversar, para colocar um pouquinho para fora e para conseguir aliviar e elaborar um pouco seus sentimentos. A ideia toda da psicologia é essa, que a gente consiga se conhecer melhor, elaborar melhor o que a gente sente. Então, eu acho que o meu apelo seria para que dentro da igreja a gente tivesse com os olhos abertos sempre, para entender que o nosso irmão também pode estar sofrendo e que a gente pode ser ferramenta de Deus na vida dele. Sim. Eu acho que a gente vive muito no automático, né? A vida muito no automático e assim, olhando para cá o tempo inteiro e não olha para o lado. Eu acho que é muito importante isso que você falou. Nessa conversa, acho que a gente deu mais um passinho num assunto que, assim, é imenso, tem muita pauta, é muito importante. E acho que, no final, a gente quer, com essa série, começar a abrir essa conversa dentro da igreja, dentro das casas, e que as pessoas estejam mais atentas como um todo. E aí, Gá, para a gente finalizar, se você tivesse que, assim, galera que assistiu, que está aqui com a gente, sair com uma mensagem no coração, o que você falaria? Eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de deixar muito.
em primeiro lugar, na verdade, 3 coisas. Em primeiro lugar, que o transtorno mental é uma doença. Não é uma frescura, não é falta de fé, não é mimimi, não é falta de Deus, não tem nada a ver. Então, assim, a gente precisa ter a clareza disso. Em segundo lugar, que a nossa fé pode sim ser uma ferramenta na nossa cura. Não é... E aí a gente tem esse campo muito perigoso, né? Não, mas olha, se você acreditar, tudo vai acontecer. Não é assim. Mas a fé... Profetiza. Pelo amor de Deus, não. Sabe, declarações, não sei o que lá. Não é isso. Mas a ideia é que Jesus está pronto para consolar o teu coração na medida do possível. E às vezes você vai sim precisar de um tratamento. Isso é normal. Agora, a terceira coisa que eu gostaria de deixar, considerando que a gente está numa live do Soma, é justamente, jovens, vocês têm a oportunidade de ser a fagulha dessa conversa na tua casa. Você consegue trazer essa conversa na sua família, você consegue trazer essa conversa na sua faculdade, você consegue trazer essa conversa onde você está. Você consegue ter esse olhar aberto. E, gente, eu preciso que vocês entendam, a fé cristã, ela é a fé mais empática que existe. A gente acredita num Deus que foi tão empático que virou homem e veio viver uma vida como homem aqui na Terra. Se deu pelo sofrimento do outro, como muitas vezes a gente não está disposto a fazer, como muitas vezes a gente tem preguiça de ter uma conversa com aquela pessoa porque ela é muito depressiva. Então, a nossa fé nos chama a empatia. Então, cara, se você é jovem, se você tem a oportunidade de falar disso, fale. Fale disso na escola, fale disso na faculdade, fale disso no trabalho, fale disso com os seus pais. Muitas vezes a gente tem idosos que estão em sofrimento, mas que nunca tiveram essa conversa. Que ninguém trouxe essa fagulha de, olha, mas tudo bem, mas e se tiver alguma coisa a mais aqui, sabe? Quantas vezes eu não recebi no meu consultório pessoas de idade, enfim, idosos ou mesmo adultos, que chegam para mim e falam, olha, mas eu nunca pude falar disso. Eu tive que engolir e seguir minha vida. Tinha muito trabalho para fazer, tinha muita coisa para eu resolver, tive que criar filho, tive que fazer isso, aquilo. Mas, às vezes, você pode ter uma sensibilidade diferenciada para que aquela pessoa tenha oportunidade de abrir o coração. Lembrem que o nosso chamado é para fazer o que Jesus faria. É para emular o amor de Cristo. E se a gente faz isso, se a gente vivencia esse amor, a gente naturalmente assume essa postura mais empática, essa postura de compartilhar da dor do outro. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Boa, Gabo. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria convidar você para orar para a gente finalizar, pode ser? Vamos sim. Gente, só gostaria de agradecer ao Gabriel por ter me convidado. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar muito na vida dele e fazer o ministério dele muito próspero. Agradecer a nossa equipe de backstage, a Isa aqui, ao pessoal do Louvor também. E agradecer, acima de tudo, a vocês que estão acompanhando a gente aí. Eu acho que a gente faz isso por amor a você também. Então, caminhem aí com a gente. Vamos orar. Deus, eu te louvo e te engrandeço por essa oportunidade. Te agradeço porque nós temos a oportunidade de discutir um pouquinho de assuntos tão delicados. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite ter um olhar aberto para o nosso próximo. Porque o Senhor nos permite ouvir a dor do outro e ser um instrumento da cura. Ainda que existam outras instâncias, ainda que o médico, o psicólogo tenham uma atuação fundamental nesse cuidado, mas nós cristãos também temos, na medida em que tentamos ser um pouquinho mais parecidos contigo. O Senhor claramente, Pai, ao longo da tua trajetória vivendo aqui como homem, mostrou como sofrer a dor do outro. E nós gostaríamos de sofrer um pouquinho disso também. Nós gostaríamos de imitar ao Senhor, de caminhar contigo e de carregar a nossa cruz também. Pai, nos dá sabedoria para que a gente consiga olhar o sofrimento do outro e tratar isso como uma prioridade. Nós sabemos, Pai, que a depressão, a ansiedade, o suicídio também está dentro das igrejas. E nós podemos ser instrumento para salvar a vida de alguém em Teu nome. Então, Pai, nos dá a sabedoria de sempre ter um olhar aberto para isso. Nos leva a cada vez mais caminhar contigo e que isso nos fortaleça para enfrentar o sofrimento e a dor. E que, acima de tudo, nós sejamos agentes, atuantes no cuidado da saúde mental do outro. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Gá, mais uma vez. Obrigada a você que assistiu a nossa live. Não esquece que sábado que vem a gente tem novamente, continuamos essa série sobre saúde mental, tá? Então,
assista aí, fique atento. Siga a gente no nosso Instagram, @somebgv. A gente sempre solta algum conteúdo, anuncia os temas das nossas lives. E se você quiser participar, a gente tem aí semanalmente pequenos grupos. Inclusive, é um ótimo lugar para a gente abrir nosso coração, conversar, viver em comunidade. Então, se você quiser participar, manda uma DM no nosso Instagram, que a gente está lá disposto para te abraçar e te acolher também. Tá bom? Eu queria até dar um testemunho disso, mas os pequenos grupos, eles têm, pelo menos no meu pequeno grupo, a gente tem realmente visto algumas coisas assim, muito de Deus, sabe? De abrir o nosso coração e de compartilhar dores, e muitas vezes Deus traz um processo de cura dessas dores dentro do PG. Então participem, gente, é muito bom de verdade. Sim, é um momento muito gostoso, esperamos você e estamos aqui de braços abertos. Se você precisa de ajuda, a gente está à disposição também para te ouvir, enfim, contem com a gente. Obrigada, galera, até a próxima!